Estamos aqui de volta em mais uma aulinha. Olha só, eu recebi um comunicado da coordenação ontem na faculdade de que esse processo da gente estar mandando link, igual vocês tinham me pedido, é isso que estava causando um problema para o pessoal acessar a aula. E aí eu não sei se ele mandou para os tutores, que é para vocês entrarem diretamente no AVA e já cair automaticamente na minha aula. Eu até perguntei ao rapaz do TI lá se quando vocês vão entrar, se tem a chance de você cair na aula passada, que eu já gravei. Ele falou que não, que automaticamente vocês caem na aula de hoje, né? Que está marcada para a aula de hoje, dia 30 às 4 horas, ok? Mas pelo visto que eu estou vendo aqui, ó, eu acho que todo mundo conseguiu acessar direito, porque antes ficava aparecendo aqui do lado de eu aceitar, sabe? Aí toda hora eu clicava para aceitar, mas pelo visto aqui tá tudo ok. Ok? Então vamos embora. Olha só, eu recebi um zap também de alguns tutores de algumas cidades para me ajudar a resolver os exercícios que tem lá para vocês. O que que acontece? Eu entendo muito bem que essa matéria é um pouco mais complexa e os tutores de vocês aí, para poder explicar a vocês essa parte de distribuição de frequência, realmente é meio complicado. E segundo eles, eles não têm acesso à minha aula. Então, por isso que ficou difícil. Então, é mais fácil eu passar para vocês aqui, porque eles podem dar um suporte para vocês na parte teórica, mas a parte prática eu acho mais difícil. Mas eu preparei um material para vocês hoje, para a gente fazer juntos. É igual eu falei, sexta-feira eu tenho que dar faxina aqui em casa, mas eu não tenho que dar aula. Então, a gente consegue ficar um pouquinho mais aí, se for preciso. Aí eu vou espelhar a tela aqui e tem um dever de casa que eu vou corrigir, né? Que é aquele slide 16. Quem é que estava na minha aula passada? Dá um ok, só para eu saber. Na aula passada tinha 240 pessoas. Aí coloca um joinha quem estava na minha aula. Foi. Que dia que foi? Foi terça ou quarta? Eu nem lembro. Que dia pode ser? Lembra? Foi terça. Ó, Regiane estava, Amanda, quem mais? Regiane Cruz, Marisa. Muito bem. Então, deixa eu espelhar aqui, e igual hoje também, eu vou precisar do mesmo jeito, né? Vou precisar no caderno aí de vocês e da calculadora. Para a gente fazer algumas contas aqui. Aí eu vou tentar abrir aqui e dar uma olhadinha se abriu, está legível aí. Para mim aparece pequenininho esses slides, mas... Calma aí que tá abrindo aqui, galerinha. Isso. Vê se apareceu o slide 1 aí para vocês, aquele que tem meus dados aí. Dá um ok para mim se apareceu, por favor. Isso, muito bem, muito bem. Então, deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui a resolução do exercício, que é o slide 16, né? Foi o 16 que eu pedi que vocês fizessem? Aí eu vou espelhar aqui e dar uma olhadinha, ver se está compatível com o seu aí. Isso, aí, esse aqui foi a atividade, né? Foi esse que eu passei, tá vendo? Que é o tempo de espera. Para Marisa, Regiane, não apareceu o slide, não, pessoal? Para quem é que... o slide apareceu para quem aí? Dá um joinha para mim. Tem algumas pessoas que não tá aparecendo o slide. Se não tá aparecendo é porque às vezes tá em outra sala, né? Olha, a galera toda tá conseguindo aparecer, viu? Ó, Mônica disse que apareceu e tal. Tem umas duas pessoas que falaram que não apareceu o slide. Então eu sei que tá em outra sala. Eu acho estranho isso, né? Como é que a pessoa tá me ouvindo e não consegue ouvir o slide? É estranho. Então vamos embora, ó. Então essa aqui era a tabela que a gente vai completar, que eu pedi que vocês completassem, que vai ter na prova, tá vendo? Ah, agora deu, né? Não, beleza, Marisa. Não, valeu, obrigado. Que é o tempo de espera, né? Que os pacientes hospitalizados aí na administração de certo analgésico aí. Aí a resposta seria isso daqui. Confere aí para mim. Tá vendo? A gente... Olha, ó, o FI já estava pronto, né? Aí a gente calcula o FA, confere aí para mim. O 8 soma mais 15, 23. 23 mais 24, 47. 47 mais 20, 67. 67 mais 13, 80. Então, significa dizer que foram pesquisadas 80 pessoas. Aí esse 10 aqui, né? Aí vocês estão tudo felizes aí, batendo palminha, né? Deu certinho, né?
O 10 aqui é fruto de 8 vezes 100 dividido por 80. Depois, 15 vezes 100 dividido por 80, dá 18,75. Depois, 24 vezes 100 dividido por 80, 20 vezes 100 dividido por 80 e 13 vezes 100 dividido por 80, que dão esses valores da frequência relativa. E aí, a frequência relativa acumulada, né? Você copia o 10, aí 10 mais 18,75, 28,75. Depois, mais 30, 58,75, mais 25, 83, e 75 mais 16, 25, deu 100 certinho. Ó, esse 100 aqui foi uma casualidade que deu 100. Normalmente, costuma dar 99 ponto algum valor, ok? Pessoal, foi claro aí que hoje eu programei para vocês duas etapas para a gente fazer isso. Uma vai ajudar vocês a resolver o exercício lá que está na plataforma. Na verdade, a letra A, eu até postei para vocês agora mais cedo em arquivos. Inclusive, o arquivo, eu tentei mudar o nome do arquivo, não consegui. Está escrito assim: trabalho para 3 pessoas. Mas é a correção da atividade de vocês. Tem um dever para vocês fazerem, que é para completar a tabela. E embaixo ele já está resolvido, completinho. E tem uma que é a resolução da atividade lá. Vocês estão lembrados da atividade lá na plataforma que fala da posição de que pode ocorrer a doença que tem na cauda, no colo e no corpo? Quem é que lembra desse exercício lá no material para vocês? É isso? E aí tem a tabela de 22 pacientes. Eu tentei espelhar ela aqui e não consegui porque ela está no PDF. Mas essa atividade é para vocês fazerem, que é justamente o que nós vamos fazer hoje na aula. E lá eu já coloquei a resposta para vocês, direitinho. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Vocês conseguem olhar agora durante a aula, lá em material? Não, né? Abrir lá, ver se vocês conseguem fazer isso para mim. Aí uma das tutoras me pediu para eu fazer, aí então eu vou fazer e vou postar. Mas depois da aula de hoje, que eu vou ensinar vocês a montarem aquilo, aí é bem tranquilo. Vocês conseguem acessar aquele material agora, durante a aula? Assistindo minha aula? Isso, né? Aí, então deixa eu mostrar um para vocês aqui, que eu vou mostrar como é que faz. Vocês estão com lápis, caderno e calculadora aí, não é? Todo mundo? Então vamos embora. Deixa eu mostrar a vocês como é que funciona. É justamente esse daqui, ó. Tem duas situações para hoje que nós vamos ver. Essa com intervalo de classe, que é um pouco mais completa. Ah, pessoal, só lembrando aqui, ó, agora que eu lembrei, não sei se vocês viram, esse slide 29 também tem uma tabela para completar, viu? Olha, já fica de dever de casa para o sábado e para domingo. Copiei o dever de casa para preencher o slide 29, que é igual o que vocês acabaram de fazer, né? Mesma coisa. Só para reforçar aí, para a gente a gente avançar nesse processo. Que aqui já tem a amplitude, já tem a quantidade de classe, tudo bonitinho. Isso aqui é de dever de casa, viu? Esse 29, vocês já aprenderam, é dever de casa. O que eu vou mostrar para vocês é esse aqui agora. Isso. Isso. Ó, esse daqui é o processo igualzinho o que tem lá no material de vocês, que fala lá do cisto, né? Do colo, do corpo, do jeitinho que tem lá para vocês fazerem. Olha como é que acontece. Deixa eu... Ó, eu tenho aqui a análise que foi feito de níveis de colesterol, desculpa, colesterol bom, que foi feito em 22 pacientes. Foi feita a coleta de sangue em 22 pacientes e 22 não, desculpa, minto. 22 não, 22 é o de lá. Foi feito nessa quantidade de pessoas aqui, tá vendo? Que aí foi identificado esses valores, que é o HDL, que é o colesterol bom. Aí tem aqui o valor 29, 55, 58, 61, 55, 55, 29, 61. Vocês estão enxergando direitinho? Dá um ok para mim aí. Se vocês estão enxergando os números. Ok. Então, aí agora, o que acontece? Todas as tabelas que eu passei para vocês já tinham o FI. Vocês perceberam que já tinha o FI? Aí agora, o processo que nós vamos fazer é a contagem do FI. Então, é essa contagem que a gente faz lá na Unipac de forma presencial. E aí, como é um exemplo pequenininho aqui,
inclusive esse exercício é um exercício de prova que eu já utilizei, nós vamos montar essa tabela. O FA, o FR e o FRA, vocês já são craques, ok? Professor, me aceita aí na reunião, por favor. Elaine, eu não consigo fazer isso mais agora, porque do jeito que está aqui, eu não, porque antes aparecia aqui do lado para eu aceitar, eu clicava e aceitava. Agora eu não consigo mais. Eu não, deixa eu ver se eu, eu não consigo mais aceitar as pessoas que não aparecem para mim aqui não. Eu peço desculpa. Não tem nem opção, tá vendo, de aceitar. Aqui aparece a carinha de vocês, falando que vocês estão online, mas esse agora eu não consigo mais aceitar. Eu vou ver com o pessoal do TI também, como é que funciona isso. Ok? Eu peço desculpa, mas eu não consigo. É, vamos continuar aqui, galerinha? Pode ser? Dá um ok se posso continuar aqui. Ok, beleza. Ó, então o que que vocês vão fazer agora? Vocês vão abrir o caderno de vocês aí e vão colocar essa variável que é 1, 2, 3, 4, por coincidência também deu 4, e vocês vão colocar esses valores que é do HDL, que é o colesterol bom. E aí, por mais que tenha esse tanto de número, eles são repetidos. Na verdade, vocês vão perceber aí que só tem 4 tipos de diferentes. Ó. Tem o 55, o 58, o 29 e o 61. Tá vendo? Que aí eles repetem. E aí, como é que funciona o FI? Você vai contar quantas vezes que o 55 aparece. Tá vendo? É um processo literalmente de contagem mesmo. E aí eu coloquei uma quantidade de números pequeno. Lá no exercício de vocês são 22. Aqui eu não sei exatamente quantos que vão ser, né? Se eu contar aqui logo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Olha, ó. O nosso aqui são 30 pacientes. Aí o que, que vocês vão fazer agora? Que é bem tranquilo. Vocês vão contar quantas vezes apareceu o 55 e colocar aqui no FI. Depois vocês vão contar quantas vezes apareceu o 58 e colocar aqui no FI. Quantas vezes apareceu o 59, ou 59, o 29, e quantas vezes apareceu o 61, tá vendo? Aí esse processo de contagem que nós chamamos que é a frequência absoluta, que até então eu te dei de graça. E agora você vai contar. Aí a partir desse FI, aí você vai fazer o FA, o FR, o FRA, igual vocês já são craques aí, ok? Eu tenho a resolução aqui no slide 36, aí eu vou dar um tempinho aí de uns 10 minutos para vocês. Aí nesses 10 minutos vocês vão fazendo a atividade, e eu vou ver se eu consigo aceitar alguém aqui, e aí eu vou espelhar essa tabela completa para vocês, para ver se bate. Vocês entenderam o comando aí? A nossa aula a gente tem que estudar assim, né? Eu vou falando e vocês vão fazendo. Não adianta só eu ficar falando 1 hora, não, que eu também não aguento, não. Eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem a atividade e eu vou espelhar a resposta para vocês aí. Então é 10 minutinhos agora aí para vocês. Valeu. Aí, se alguém tiver algum questionamento e quiser fazer, pode fazer. Apesar que do jeito que está aqui agora, não está nem aparecendo o chat aqui para fazer pergunta, não. Mas eu confio em vocês. Vocês vão fazer isso aí, vai dar certo. Quer ver?
Aí, à medida que vocês forem acabando, vocês vão colocando aqui para mim. Agora deu aparecer o chat aqui. Flávia disse que já terminou. Ah, isso que o meu já deu errado. Esqueci de dividir por quem? Aí você vai dividir por 30, né? Porque vai dar o último FA, parece que vai dar 30, né? Aí você vai pegar cada FI vezes 100 e dividir por 30. Olha, as pessoas vão colocando. Aí o microfone aqui eu não consigo liberar, não. Helenice. Ô, Helenice, tenta sair da aula e voltar de novo para ver. Você não está conseguindo ver os slides, né? Tenta sair da aula e voltar de novo para ver. Ó, Simone falou que deu 32. Eu tinha contado 30. Será que eu contei errado? Quem mais achou 30 aí, números aí no último FA aqui? Dá um ok para mim. Eu tinha contado era 30. Será que eu contei errado? Quem mais contou 30 aí? Ó, 30, né? Ah, não, é 30 mesmo, né? Ah, beleza. Posso, posso mostrar para vocês aqui como é que ficou o resultado, então? Tem alguém fazendo ainda para eu esperar um pouquinho? Como é que é? Tem alguém fazendo ainda? Não, beleza, vou esperar um pouquinho, tranquilo. Vou colocar a formulazinha aqui, ó, que aí vocês já gravam. FR igual FI vezes 100 dividido por N. Aí, galerinha, para quem estava esquecendo, a formulazinha é essa, tá vendo? Para calcular o FR, pega o FI vezes 100 divide por N. Aí o N que vai variar, né? Aí no nosso caso o N é 30. Ó, a Adriane está falando aqui, ó, que tem que clicar na setinha do canto esquerdo. Acho que é para entrar na aula, né? É. Tem algum macete aí para o pessoal conseguir enxergar esses slides, velho? Ah, tá. Ô, galerinha, realmente, porque a aula de hoje tem um pessoal comentando aqui e tem razão. Porque tem algumas pessoas que na aula passada entraram no finalzinho da aula. E aí eu tô dando aula aqui como se todo mundo já tivesse craque nisso, né? Mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar o passo a passo como é que funciona, viu? Mesmo quem chegou atrasado na aula passada, eu vou explicar da estaca zero como é que funciona. Pode deixar, viu? Bora ver aqui então, que aí eu explico pro pessoal. Quem conseguiu fazer isso daqui, ok. Senão, fica dessa forma aqui. Olha só.
Então, como é que funciona o processo? Ó? O 55, ele apareceu 6 vezes. Confere? O 58 também apareceu 6 vezes. O 29 já apareceu 10 vezes. E o 61 apareceu 8 vezes. Confere esses valores aí, tá batendo? Dá um joinha para mim se bateu esses valores. 6, 6, 10 e 8. Ótimo, ótimo. E esse é um processo de contagem. Aí o pessoal que me perguntou aí, que chegou na aula atrasada, na aula passada, esse processo do FI aqui eu expliquei hoje, viu? Que é para contar os números aqui, ó. Só voltar aqui para vocês, tá vendo? Se você contar aqui, ó, o 55 vai aparecer 6 vezes, o 58 também 6 vezes e o 29 10 vezes, ok? Aí esse processo do FA, que a galera já é craque, ele funciona da seguinte forma, ó. Para fazer o FA, você vai copiar o 6 de novo, tá vendo? Ó? Primeiro aqui deu 6, eu copiei o 6. Aí a gente vai somando na diagonal. O FA nós chamamos de frequência acumulada. Aí nós somamos, ó, 6 mais 6, 12. 12 na diagonal, tá vendo? Ó, vê se você consegue acompanhar minha setinha, ó. 12 mais 10, 22. 22 mais 8 dá 30. Aí esse último valor do FA, ele representa o N, ou seja, quantas pessoas foram pesquisadas, ok? Aí já o FR é essa formulazinha que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu colocar de novo, que aí vai passando, né? FR é igual o FI vezes o 100, e no nosso caso, dividido por 30. Vou colocar aqui de novo, tá vendo? Então, para calcular esse FR aqui, eu coloquei o 30 aqui porque é nosso exemplo, viu? Aí, em cada exercício tem um N diferente. Só coloquei para você enxergar. Aí, como é que esse pessoal achou 20? Eles pegaram 6 vezes 100 e dividiu por 30. Depois pegou 6, repete de novo, né? 6 vezes 100, 600 dividido por 30 dá 20. Depois eles pegaram 10 vezes 100, que dá 1.000, e dividiu por 30. Dá 33,33. Depois eles pegaram 8 vezes 100, que dá 800, dividido por 30, dá 26,66. Isso é na calculadora, ok? E aí depois o FRA faz a mesma coisa do FA. O FRA nós chamamos de frequência relativa acumulada, né? Aí eu copiei o 20, tá vendo? O 20 daqui do FR eu joguei para o FRA. Aí 20 mais 20 deu 40. 40 mais 33 deu 73. E 73 mais 26, 66 dá 99,99. Ok? Aí essa é a resolução aí. Aí lembrando que esse valor ele não pode passar de 100. Novamente, dá 99 ponto alguma coisa. Foi claro aí, meu povo, como é que funciona esse processo? Sim ou não? Sim? Ok. Aí agora, eu vou deixar, só mostrar aqui de volta qual que vai ser o dever para vocês fazerem, né? O slide que eu tinha separado para vocês. Esse daqui, tá vendo? O 29. Aí eu vou deixar fazendo a próxima, dever de casa para eu corrigir na próxima aula, que eu quero falar mais alguma coisinha para vocês. Porque aqui, tá vendo? Só mostrar aqui na tabela que nós temos a amplitude do intervalo de classe. Que lá no exercício que tem no AVA para vocês, lá te pede para você construir a tabela da posição do cisto, né? Que lá tem o colo, e tem da idade das pessoas, dos 22 pacientes. Aí na idade a gente faz dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Ó, é o que nós chamamos de. Esse slide tá um pouquinho apagado ele, não tá? Tá cortado um pouquinho para mim, para vocês, tá? Estão? Vocês estão conseguindo ver esse slide aqui normal? Ué, então é para mim que tá apagado. Ai, Jesus, que doideira. Então, vocês estão conseguindo enxergar todos os olhos, não está cortado nada, não? Eu vou ter que abrir pelo celular aqui, o meu, para poder acompanhar. Calma aí, galerinha. Esse computador meu também tá precisando trocar, viu? Porque. Deixa eu achar aqui rapidinho. Vou abrir ele aqui. Não tá cortado, tá vendo? Nossa, que estranho. Agora, como é que eu vou conseguir mostrar isso para vocês?
Pra mim tá cortado. Que coisa estranha, velho. O slide lá tá normal. Deixa eu ver o que que eu vou fazer. Calma aí, galerinha. Pra tudo tem jeito nessa vida, só pra morte que não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui como é que nós vamos fazer. Ó, ó, nós vamos fazer no peito e na raça, né? Professor tem que fazer no peito e na raça. Olha só, eu vou explicar para vocês aqui hoje esse processo. Deixa eu fazer visualidade em grade. Deixa eu ver. Exibição, né? É, aqui não. Tá aparecendo para mim aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, abri-la aqui, mas. E agora, melhorou? Eu coloquei aqui visualizar em grade, mas está do mesmo jeito, não mudou nada. Mudou para vocês alguma coisa? É, não tá. É, não mudou, não. É, não, aqui não mudou, não. Eu tô achando que pode ser o formato lá do slide. Mas tudo bem. Eu vou explicar para vocês aqui, e aí eu vou colocando aqui no chat, vocês vão anotando para mim, vai dar para entender, porque tá cortando só um pedacinho. Ok? Eu conto com vocês aqui. Ó, eu tenho aqui agora, foi feita uma pesquisa dos alunos do terceiro período de enfermagem. Essa tabela aqui foi real mesmo, nós fizemos lá na faculdade mesmo, de forma presencial. A tabela que eu mostrei para vocês, ela tinha só 4 números diferentes, ok? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem, ó. Só para a gente recapitular aqui, ó. Tá vendo? Aqui, por mais que eu tenha 30 números, eu só tenho 4 números diferentes. Então, por isso que eu não coloquei no intervalo de classe, tá vendo? Só tem o 55, o 58, o 29 e o 61. Já esse daqui, ele é diferente. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma quantidade de idade muito grande. Eu tenho alunos de 19, tem esse aqui que está cortado, que eu vou mostrar para vocês. Tem de 44, tem de 22, tem de 41, tem de 30, tem de 45, tem de 19, tem várias idades. Então, nesse caso, nós temos que construir uma tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe, ou seja, da idade que vai de tanto até tanto. E existem umas regrazinhas para isso. Se eu fosse colocar todas as idades aqui, nossa tabela seria gigante. Aí o que que a gente faz? Aí agora eu vou colocar no chat aqui, ó, que está cortado. A primeira coisa que nós vamos fazer é o que nós chamamos de AT. O AT, ele é igual o valor máximo menos o valor mínimo. Olha para mim aí. Olha aqui, ó. Tá vendo? É porque está cortado, aparecer só o mínimo. Nós vamos acompanhar aqui que vai dar certo. Eu não tenho miséria comigo, não. Isso aqui é o primeiro passo que nós chamamos de amplitude total. Que eu vou pegar o cara mais velho e subtrair do cara mais novo. Aí eu até coloquei de negrito, tá vendo? Aí quem seria o AT? Agora já dá para ver aqui no slide, tá vendo? Ó? Seria o 54 menos 19, que daria o 35. Tá vendo? Dá um joinha se vocês acompanharem aí, ó. O AT é o valor máximo menos o valor mínimo. Então, a pessoa mais. O cara que tem a maior idade aqui nessa sala tinha 54 anos e tinha uma garotinha de 19 anos. Então, aí eu fiz, tá vendo? Ó, 54 menos 19. Confere aí, ó. Isso dá 35, ok? Aí já tem no slide. Esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo tá cortadozinho aqui, ó, é para a gente achar o i. O i, a gente tira a raiz quadrada de n. Tá vendo? Ó? O i é a raiz quadrada de n. Aí a raiz quadrada não dá para colocar aqui, não. Vamos tentar aqui. É a raiz, tem que colocar assim, ó, quadrada de n. Ok? Aí, é porque cortou aqui. Aí o que que acontece? O que que seria o n? Seria quantos números tem aqui. Lá nós não contamos, o outro não tinha 30.
Aqui está cortado, né? Não dá para a gente conferir, mas tem 49 números. Ok? Ó, se a gente contar todo mundo aqui, deu exatamente 49 números. Aí o que a gente faz com o i? Nós vamos tirar a raiz quadrada de n. Aí a raiz quadrada de 49 é 7. Confere. Porque 7 vezes 7 me dá 49. Então você vai tirar a raiz quadrada de n. Se porventura que tivesse 36 números, o i daria 6. Se aqui nós tivéssemos 100 números, o i daria 10. Vocês entenderam a proposta? O i, que é quantas classes que tem, é a raiz do número total que nós temos. Se for 49, é 7. Se for 81, é 9. Ok? Oi, Luciana. O que você conta com não aí? São 49 números porque estão cortados, não? Você contou alguma coisa a mais? Vocês estão me acompanhando, pessoal? Posso continuar? Isso. Deu certo aí, Lu? Então, é porque está cortado, nós temos 49 números. Aí, quando a gente tira a raiz de 49, dá 7, ok? Aí, agora, nós temos o que nós chamamos de amplitude do intervalo de classe, que é o H minúsculo. Ele é igual o AT, tá vendo? AT, dividido pelo I. Essa é a formulazinha. Ó, Beatriz não entendeu? Qual parte você não entendeu aí, Beatriz? A do I para achar a raiz? Ó, para achar o i, que é o número de classe, você tem que tirar a raiz quadrada de quantos números que tem. Aqui não dá para a gente conferir os números porque estão cortados aqui, mas tem 49 números, ok? Aí a terceira e última parte, nós chamamos de amplitude do intervalo de classe, que é o Hzinho aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o AT e dividir por I. Então o AT e o I você já fez, tá vendo? Aí aqui agora até no slide tem, vocês conseguem enxergar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo. H é igual. Quanto que deu meu AT? Não deu 35? Sim ou não? Dividido pelo I. Quanto que deu meu I? Não deu 7? Confere? Então, 35 dividido por 7 dá quanto? Dá 5. Não é isso? Confere para mim no chat aí, ó. Nós vamos pelo chat. Então, a minha amplitude é 5. Porque eu peguei o AT, vamos voltar aqui, ó, o AT, tá vendo? O AT deu 35, ó. Que era 54 menos 19, deu 35. E meu I deu 7, que é a raiz de 49. Ok? Aí agora, 35 dividido por 7 dá 5. Ele está aqui. Nós chamamos de amplitude do intervalo de classe. Então, essas são as 3 etapas que a gente precisa para montar a tabela. Ok? Até aí, tá claro, meu povo? Sim ou não? Dá um joinha se sim aí. Isso. Aí agora, olha só como é que funciona a tabela. Ok? Eu vou colocar a tabela para vocês enxergarem. A tabela já está pronta aqui, ó. Olha como é que funciona a tabela, tá vendo? Eu já coloquei ela prontinha para nós testarmos se é verdade. Ó, o i, nós falamos que era 7, não foi? Porque não era a raiz de 49? Olha para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bateu. Ô, Viviane, calma. Não apavora não, vai dar certo, moça. Nós vamos ter mais aulas sobre isso aí, vai dar certo. E até mesmo porque, ó, antes de vocês ficarem assustados, como é que funciona? Como vocês vão fazer a prova no polo de vocês, esse processo de montar a tabela, eu vou te dar ele mais ou menos pronto, porque esse processo de contar os números, ele é mais trabalhoso. Então, normalmente, a gente na prova, eu te dou a tabela mais ou menos pronta para você completar. O que você precisa saber é quem é o FI, quem é o FR, quem é o FA. Entendeu? Não tem muito trabalho, não. Eu cobro mais isso aqui de forma presencial, que aí eu estou ensinando com os alunos no dia a dia, eu mostro. Para vocês é bem tranquilo. Eu vou mostrar uma prévia para vocês como é que funciona. Então, vamos ver como é que funciona aqui. Então, bateu aí porque que deu 7? Deu 7 porque o nosso I deu 7. Tá vendo? O nosso I aqui, ó. Aí, o que acontece? A idade, ele variou de 19 para 24. Tá vendo? Por que eu comecei de 19? Por que eu comecei de 19? Porque a pessoa mais nova da sala tinha 19 anos. Tá vendo? Olha o 19 em negrito aqui. Por isso que começou de 19. Aí ele pulou de 19 para 24.
De 19 para 24, aumentou quanto? Fala para mim aí no chat. De 19 para 24, aumentou quanto? Coloca no chat para mim, por favor. Quanto que é que pula de 19 para 24? 5, não é isso? Muito bem. E por que que eu aumentei de 5? 7 não. Alguém colocou 7 aqui, Cristina? Mônica, 6. Não, não. Ele aumentou de 5 em 5. De 19 para 24, aumentou 5. E por que que eu aumentei 5? Porque eu gosto do número 5? Não. Porque o nosso H deu 5. Tá vendo? Ó? Olha o nosso Hzinho aqui, que é a amplitude do intervalo de classe. Ele vai aumentar sempre de 5 em 5. Pode perceber que é constante aí, ó. De 19 para 25, para 24, aumentou 5. De 24 para 29, aumentou 5. De 29 para 34, aumentou 5. Todos aumentam de 5 em 5. Confere? Olha só que legal. Que a amplitude ela é constante. Nós chamamos de amplitude do intervalo de classe. Foi claro? Ótimo. Aí, o FI, eu já coloquei aqui, foi feito um processo de contagem, né? E aí, agora que os números estão apagados aqui, cortado, não dá para a gente contar. Eu vou ver se eu consigo consertar e mandar para vocês. E aí, foi feito o processo de contagem. O que que nós identificamos? Que de 19 para 23 tinha 15 alunos. Depois de 24 para 28, tinha 8. Perceba que eu sempre coloco uma unidade a menos para poder pegar o de baixo, né? Olha para você ver. O intervalo aqui está falando que é de 19 a 24. Ok. Só que eu vou contar só de 19 para 23, porque 24 já é o de baixo. Então, existe 15 alunos que têm entre 19 e 23 anos. Depois vocês vão contar lá para conferir. Depois de 24 para 28, existe 8 alunos. E assim sucessivamente, tá vendo? São todos os valores de FI. Aí depois o FA é o que nós somos craques. Aí agora eu vou deixar vocês terminarem a tabela para mim, para conferir esses valores, tá vendo? O FI é um processo de contagem. Deixa eu só ver um processo aqui. Tá vendo? Ó, o mais velho não é 54. Olha, ele fechou exatamente com 54, certinho, tá vendo? Matemática, meu povo, é um negócio enjoado. Eu acho que é só eu e poucas pessoas no mundo que gostam. Mas o que eu acho legal é que no final ele encaixa como uma luva para você ver, ó. Nós vimos aqui no slide que a pessoa mais nova tinha 19 e a mais experiente tinha 54. Aí nós fizemos esse tanto de cálculo maluco aqui, né? Para chegar nisso daqui, ó. Tá vendo, ó? Começou do 19, terminou justamente no 54. Olha só que legal. Eu acho isso maravilhoso, né? Então, o FI aí, vocês vão conferir depois com calma. Vocês vão conferir para mim a partir do FA. Ver se bate, tá vendo? O FA eu vou fazer junto aqui com vocês. O FS vocês vão fazer na calculadora, ó. 15 mais 8, 23. Morreu. 23 mais 15, 38. Morreu. 38 mais 4, 42. Morreu. 42 mais 3, 45. 45 com mais 2, 47. E 47 com mais 2, 49. Tá vendo? Lembra que eu falei quantas pessoas que tinham lá? Lá? Não tinha 49? Eu não consegui contar. Olha que doideira. Que tá cortado. Mas eu falei que tinha 49. E aqui bateu com uma luva. Ó. Tá vendo? Deu 49 certinho. Agora, esse 30,61 que vocês vão calcular para mim, ó. Aqui na tabela, foi eu que fiz essa tabela, obviamente, né? Mas eu quero ver se eu estou correto. Né? Eu fiz aqui, deu 99,98, já fiquei feliz. Aí agora eu vou dar 5 minutinhos para vocês pegarem a calculadora e vocês todos vão fazer o cálculo desse FR para ver se bate. Ó, Flávia já falou que está errado o meu FRA. Ih, meu Deus do céu, será? Aonde, Flávia, que está errado? Mostra aí para ver se a gente consegue enxergar aqui. 30,61 mais 16. Será que tem um erro aqui? Olha, tá vendo? Eu gostei de ver. Será que foi um erro de digitação? 30,61 mais 16,32. É 46. Ô, rapaz. Ô, Flávia, tá de parabéns aí, viu? É isso mesmo. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, foi na hora de digitar aqui, ó. Apareceu 49, mas é 46. Olha, eu coloquei errado. Eu tinha um professor na faculdade que fazia isso, ele era sem vergonha. Ele errava o negócio e falava, eu errei de propósito, para ver se vocês estavam atentos.
Vocês vão consertar isso aqui para mim, então, ó. Dá 46,93. Conserta aí para mim, todos vocês. Isso foi um erro de digitação mesmo. Obrigado, viu, Flávio? Conserta para mim aí, fazendo favor. Eu tinha um professor que falava isso, era comédia demais. Conserta para mim agora, ver quanto que vai dar. Enquanto isso, eu vou ver se eu consigo consertar aqui no slide. Calma aí. Deixa eu ver se eu. Ah, não. Se eu sair daqui é ruim. Olha, Eliette, chegou agora, tá perdida, né, minha filha? Você estava na aula passada que eu expliquei como é que faz o FR? Tem que consertar isso. É só o 49 que tá errado mesmo. O 77 já dá certinho, tá vendo? Depois 77 mais 8,16 dá 85,70. Isso mesmo. Mais 6,12, 91,82 mais 4,08, 95,9 mais 4,08. É isso mesmo, tá só esse 49 aqui que tá errado. Digitação mesmo. Mas o resto tá certinho. Vem cá, vem. Oi, os outros valores batem, né? Foi só o 49 mesmo, que era 46, isso mesmo. Ou pelo menos estamos aprendendo, né? Entendendo. Eu acho assim que é um desafio muito grande para vocês, porque existe uma cultura, né, que quem faz curso EAD, tem algumas, quem não faz acha que é mais fácil, mas muito pelo contrário, viu? Quem faz curso EAD é mais difícil, né? Porque você tem obrigatoriamente que estudar sozinho e não tem aquele acompanhamento. É justamente o contrário que as pessoas falam. E essa minha matéria em especial, para vocês entenderem aqui pelo computador, eu tiro o chapéu para vocês, que não é fácil. Meus alunos de forma presencial, que eu estou lá todo dia explicando, eles têm dificuldade para entender. Você imagina vocês aqui. Pode falar, Priscila. Ó, esse. Não consigo achar esse valor do FR. Como é que surgiu esse 30,61? Eu acredito que foi fruto disso aqui, né? Pegou aqui, eu vou colocar no chat, ó. 15 vezes 100, o resultado dividido por 49. Vê se dá 30,61. Vê na calculadora aí para mim. Essa aqui, Biel, deixa eu fazer aqui, ó. Tá vendo? Pega cada FI vezes 100 e divide por N. Deixa eu fazer aqui agora, que até agora eu fiquei chateado com essa tabela que eu errei aqui. Isso, muito bem. Ó, Priscila Carvalho falou que deu 100,03. Isso não pode acontecer. Como passou muito pouquinho, pode ser alguma coisa da calculadora dela, viu, Priscila? Mas isso não acontece, viu? Normalmente ele dá 100 ou 99. Refaz os cálculos para ver aí. Deixa eu ver aqui, ó. Meu 15 vezes 100 dá 1.500. Dividido por 49, deu 30,61. Bateu. Fechou. Depois, 8 vezes 100, 800.
dividido por 49, deu 16,32. Bateu. Depois o 4, né? 400 dividido por 49, 8,16. Cadê? 8,16. Bateu, certinho. Agora o 3, 300 dividido por 49, deu 6,12. Bateu. Agora o 2, né? 200 dividido por 49, 4,08. Tá vendo? O FR está certinho. É pegar cada FI vezes 100 e dividir por 49. Ah, tá. O exercício que deu errado foi o outro? Ah, tá. Então deve ser alguma coisinha, porque costuma dar 100 ou 99. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, porque eu fiz a resolução dele aqui no PDF e eu não consigo espelhar. Mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês a resolução da atividade que tem para vocês. Mas hoje eu consigo falar de mais alguma coisinha para vocês aqui, que é a parte de amostragem proporcional, mas é bem tranquilo. Pessoal, essa parte aí ficou clara, então, da distribuição de frequência? E aí, depois que vocês fizerem o exercício lá, eu vou mandar um exercício para você também, que a gente vai corrigir na próxima aula. Nós temos mais alguns encontros. Na semana que vem nós temos quarta, sexta e na outra semana também, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, esse aqui, foi esse que eu pedi que vocês fizessem? Foi, não foi? Foi esse aqui, o 29, que eu pedi de dever de casa? Sim, tá vendo? Aí, pessoal, olha só. Aqui eu já deixei claro e é mais ou menos assim que eu vou fazer na prova, porque esse processo de contagem é muito trabalhoso para fazer. Na prova, certamente, eu vou te dar uma tabela assim, com o FI já pronto, para você só completar. Aí, em cima disso daqui, aí você vai responder para mim. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Vocês vão usar, que na aula passada estava no microfone, foi assim, foi até bom, que eu gosto de ouvir a voz do aluno, mas aqui dá para vocês colocarem. Por exemplo, quantas classes tem nessa tabela minha aqui? Coloca no chat. Quantas classes? O I dessa classe tem quantos para mim? Digita aqui quantas classes tem. Isso, muito bem. Todo mundo colocou 7. Parabéns. Eu não coloquei ela aqui do lado, faltou, né? Mas ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7 classes, ok? Alguém perguntou aqui, tem sempre 7? Não. Né? Nós vimos aqui, só estou te mostrar aqui, ó, um exemplo, que nem todas têm 7 classes. Quer ver? Deixa eu achar um aqui para mostrar. Olha esse aqui, por exemplo, que nós fizemos, viu? Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Ó? Aqui eu já tenho 5 classes. Tá vendo? Aí, esse número de classes vai depender da raiz da quantidade de números. Igual aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos números foram pesquisados aqui? Não é isso? Tinha um total aí muito maior. Então, aí a classe vai depender da raiz da quantidade de números aí para ver, em relação ao intervalo. Deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês aqui que nós vimos. Cadê? Não, esse aqui não, não. Esse aqui é o que nós estávamos, né? Luciana, boa pergunta. Como vocês vão fazer a prova no Polo, vocês podem pedir o tutor de vocês a poder me mandar no Zap, que eu vou colocar a fórmula para vocês fazerem. Mas aí o que que eu vou fazer, que eu acho melhor, que nas outras provas eu fiz? Essas fórmulas que eu expliquei para vocês aqui, ó, vamos recapitular, tá vendo? Ó, que tem o AT, o H e o I, eu achei mais prudente eu já te dar a tabela mais ou menos pronta. Porque esse processo, aí você teria que decorar essas 4 formulazinhas aqui. Então, aí eu acho melhor eu já fazer a tabela mais ou menos pronta, igual está na 19. Cadê? Nosso slide 19 aqui. Era o 19? Qual que era mesmo que era dever de casa, galera? É o 26? Lembrei, meu povo. O 29. Tá vendo? Então, assim, eu vou montar a prova de vocês nesse esquema. Eu vou te dar a tabela assim, e aí
que aí já tem a amplitude, por exemplo, aqui, ó. Fala para mim aqui no chat, quanto que vale o H dessa amplitude? Quanto que vale o Hzinho? Que já está pronto aqui, vale quanto? Digita para mim, ver se vocês aprenderem aí. A amplitude, o Hzinho, vale quanto? Coloque para mim. Oi, crianças, estão me ouvindo? Tô achando que não, tá todo mundo calado. Oi, galerinha. Ah, tá. Quanto que vale a amplitude? Ó, Priscila falou 13, não, tá errado. Agora a Rosilene acertou, isso mesmo. 100. Isso, muito bem, tá vendo? Viu como é que começa a funcionar? Aí ele pulou de 500 para 600, de 600 para 700, aí aumentou sempre de 100 em 100. Essa é a amplitude. Então, na prova, eu vou te dar uma tabela mais ou menos assim para você completar ela aqui para mim. Ok? Aí deixa eu só recapitular aqui, que tem um pessoal que não estava na aula. Isso aqui é dever de casa, viu? O slide 29. Deixa eu mostrar um aqui. Isso aqui é matéria da aula que vem. Não, deixa eu pegar um outro aqui que eu quero aprofundar mais nesse aqui com vocês. Ó, esse daqui. Ó, tô vendo o pessoal gritando aqui, socorro, meu Deus, né? Calma, pessoal. Vai dar certo, calma. Ó, quem... É isso mesmo, viu, Luciano? Aí você vai fazer o FA, o FR e o FRA, ok? Muito bem. Ó, na nossa tabela aqui eu tenho 7 classes, tá vendo? Se eu perguntar para vocês assim, qual que seria a frequência relativa da quinta classe? Coloca no chat para mim. Como é que calcula para mim aí? Vê na tabela. Calcula não, né? Desculpa. Olha na tabela para mim. Quem é a frequência relativa da quinta classe? Coloca no chat para mim. Ó, Rosilei colocou 3, não, tá vendo? O 3 é a... Não é 3, não. É o 6,12. Muito bem, 6,12. Parabéns. Ok. Já vi que vocês pegaram a manha. Fala para mim quem é a frequência acumulada da sexta classe. Frequência acumulada da sexta classe. Coloca para mim agora aí. Frequência acumulada é o FA, né? Da sexta classe. Ó, tem uma pessoa que colocou 2 aqui, Simone. Ó, Simone. Você colocou 2, o 2 é da sexta classe, só que é o FI, tá vendo? O FA é o 47. Isso é um. Agora confunde a gente um pouco mesmo, tá vendo? Ó? A frequência acumulada é o FA, ó, da sexta classe é o 47, não 2. O 2 é a frequência absoluta, viu? Eu vi que Simone colocou aqui, ela confundiu, é normal. Os outros colocaram 47, tá ok. Ok. Então é isso que eu vou te cobrar na prova. Depois que você completar a tabela, eu vou pedir para você identificar quem é a frequência relativa, a frequência acumulada. Vamos mais um aqui então? Quem seria aí para mim a minha frequência relativa acumulada da quarta classe? Frequência relativa acumulada da quarta classe. Isso. Frequência relativa, tá vendo? O FRA da quarta classe, 85,7. Ó, alguém colocou 8,16 aqui e confundiu. Viu, Viviane? O 8,16 é a frequência relativa. Eu falei frequência relativa acumulada, é 85,7, está do lado. Rosilei colocou 42 também. 42 é o FA. Então nós temos que. Até bom, tá vendo a gente trocar figurinhas? Que aí é nos erros que a gente identifica. O que você precisa identificar na minha matéria é o nome e identificar o número. E aí, o FI é a frequência absoluta. Deixa eu achar o slide aqui para vocês, ó, que vai ajudar vocês nesse processo. Talvez vocês perderam a primeira aula. Eu tenho um slide aqui. Esse material está prontinho para vocês lá, viu, pessoal? Tá vendo? Ó? Aqui tem tudo falando direitinho. Ó. O I, a quantidade de classes.
o FI é a frequência absoluta, o FA é a frequência acumulada, o FR é a frequência relativa, o FRA é a frequência relativa acumulada, o ponto médio é o XI. Olha, o H é a amplitude do intervalo de classe, o AT é a amplitude total, o N é o número de elementos. Pronto, aqui você tem tudo para ser feliz. Então, com esses slides que eu já postei lá para vocês, dá para vocês identificar para você não confundir o nome. Então, vocês que confundirem aqui, é que vocês trocaram o valor. Só que na prova é um perigo, né? Na prova, se eu te pedir uma coisa e colocar outra, aí deu ruim. Ok? Viu aí que consertou aí, Rosilei, que colocou 42 para consertar? Ok? Isso, muito bem. Ô, pessoal, olha só. Essas aulas, elas não ficam gravadas. Hoje é o nosso terceiro encontro. Nós já tivemos 2 aulas, ok? Aí na primeira aula, depois assim, na última aula, no cronograma, vai ser revisão, que eu vou fazer um apanhado geral. Mas só para recapitular, na nossa primeira aula, nós falamos de população e amostra, falamos dos órgãos de pesquisa, o IBGE, o IBOP, falamos principalmente das variáveis qualitativa e quantitativa, ok? Inclusive, até, deixa eu dar um. Ô, Fred, volta no slide inicial, por favor. Aquele do que tem os valores. Só voltar aqui para você ver. Que nesses slides tem tudo que nós vimos. Eu já coloquei os slides da aula toda, tá vendo? Que aí vocês vão. Olha aí, é esse aqui. Então, deixa eu só recapitular aqui. Na primeira aula, a gente viu isso, as variáveis qualitativa, quantitativa, e no último dia de aula eu vou revisar tudo isso. Mas no slide lá, vocês conseguem identificar também. Foi a primeira aula. Na segunda aula, a gente viu a distribuição de frequência sem intervalo de classe, sem o processo de contagem, que eu já te dava o FI. A segunda, que teve aquele problema que muitas pessoas não conseguiram entrar na aula e tudo. E na aula de hoje, a gente viu a distribuição de frequência com intervalo de classe, que é esse processo de achar o AT, o I e o H. Que eu estou mostrando para vocês que faz parte do programa para você falar que você, né, eu não sei o curso que você faz, se é farmácia, enfermagem, né, que é da área de saúde, você precisa identificar isso. Só que como vocês estão de forma remota, eu tenho que adiantar mais o processo para vocês. Então, mas vocês têm que aprender isso, principalmente depois que vocês mexeram com pesquisa e depois que vocês fizeram a graduação e forem fazer um mestrado, quem tiver interesse, vocês vão estudar isso aí demais, vocês vão lembrar de mim, ok? Mas na prova, eu já vou adiantar que quem faz a prova sou eu. Eu vou dar para você assim, para você completar. Vou mostrar aqui de novo. Assim, tá vendo? Que aí você já sabe fazer o FA, o FR, o FR. Só recapitulando aqui, galerinha, vai ver quem estava na minha segunda aula. Como é que faz o XI, que é o ponto médio? Coloca aqui para mim. Como é que faz o XI? Lembrei para mim, para ajudar a galera que não estava. Que o XI é o ponto médio. Quem lembra como é que faz? Coloca no chat aqui para mim. Isso, Daniele colocou muito bem. Muito bem, Daniela. Somos valores da amplitude divide por 2. Então, no nosso caso, o primeiro seria 500 mais 600 e o resultado divide por 2. Quanto que dá isso? 500 mais 600 dá... Quanto que dá 500 mais rainha? 500 mais 600, fala pro papai. 1.100 dividido por 2. Cabeça. Tô perguntando minha filha aqui. Que muito bem, 550. Parabéns. Olha, minha filha acertou aqui, 550. Tá vendo? Então, aí, para completar a tabela, aí aqui daria 550, aí o outro daria 650, 750 e ia colocando, aumentando de 100 em 100. Ok? Ô, pessoal, toma cuidado com um detalhe, eu coloquei aqui no chat, e deixa eu fazer uma experiência com vocês, bem interessante. Eu já vi aluno errar isso demais comigo na minha prova. O que que acontece? Pega a calculadora de vocês aí, fazendo favor. Nós vamos fazer um teste simultaneamente. Olha só que legal. Quando eu coloco no chat aqui, ó, 500 mais 600 dividido por 2, vocês
Vê se vocês conseguem perceber isso. Se você colocar direto na calculadora, ó, 500 mais 600 dividido por 2, dá errado. Faça um teste para mim, todo mundo aí, por favor. Olha que massa que nós vamos fazer. Ó. Pega assim, ó. Igual tá no chat aqui, ó. 500 mais 600 dividido por 2. Coloca direto para você ver o que vai acontecer. Ó, e dá 800. Não é isso? Vocês sabem por que dá 800? Alguém sabe me explicar por quê? Isso é interessante. Os meus alunos erram demais na prova isso. Porque a calculadora, ela não tem a capacidade de entender que primeiro a gente faz a soma, coloca o igual e depois divide. Interessante, né? O aluno fala assim, ué, Fred, eu fiz na calculadora e deu errado. Porque você tem que colocar 500 mais 600 igual, ok? E aí quando você coloca, ó, 500 mais 600, coloca igual. Aí dá 1.100. Aí depois você divide por 2, dá 550. São os detalhes assim pequenininhos, né, que a gente passa batido, né? Toma cuidado com isso aí. Tudo que você for fazer de calculadora, você faz um cálculo, coloca igual, ok? Aí depois você divide. Porque os alunos erram na prova e falam assim comigo depois. Ô, Fredão, pelo amor de Deus, eu fiz na calculadora e deu errado. Porque você não pode fazer direto, né? Agora, quando é multiplicação e divisão, aí não faz diferença. Quando é o FR, por exemplo, você não multiplica por 100 e divide por N. Como é tudo vezes, aí sim, você pode dividir e depois multiplicar, não faz diferença. Agora, nesse caso do ponto médio, não. Você tem que primeiro somar, dar o igual e depois dividir. É por isso que eu não estou achando o valor do FR. O Regiane, não, porque igual eu falei, né? O FR, ele não faz diferença. Porque olha para você ver, ó. O FR não é assim, ó. FR é igual o FI vezes 100 dividido por N. Essa é a fórmula do FR. Agora, no FR não tem problema, porque você pode dividir e depois multiplicar por 100. Aí não faz diferença nenhuma. O FR não, entendeu? É só para o ponto médio que faz diferença. Foi claro aí, meu povo? Boa pergunta, Rayane. Sobre essa calculadora, porque eu tenho que ver como é que funciona. Porque, assim, aqui na faculdade, eu deixo eles usarem, não o celular, obviamente, né? Então, essa matéria eu acho que seria prudente. Eu não lembro se o semestre passado os tutores deixaram. Eu vou ver aqui, se há essa possibilidade de usar a calculadora para poder fazer essa minha matéria. Porque o celular, com certeza não, né? Porque celular rola uma cola desgramada. Mas a calculadora. Ó, vocês vão fazer um favor para mim, né? Porque na aula passada eu estava com o microfone, eu perguntei a cidade de vocês e tinha gente de Minas Gerais toda aí. Vocês podem fazer esse favor para mim. Pedir o tutor de vocês para me mandar uma mensagem em relação à calculadora, porque eu não estou no grupo deles, entendeu? Que aí depender de mim, eu como professor também, né? Essa matéria, esse cálculo seria bom com calculadora, menos de celular. Eu vou ver essa possibilidade. A não ser que tiver um regimento interno lá na faculdade de vocês que proíbe o uso de calculadora para fazer prova. Mas se tratando de uma matéria de bioestatística, eu acho que seria prudente. Mas até lá, na prova, a prova, vocês sabem a data da prova? Eu acho que é mais para frente, é em junho, né? Final de junho, parece. Alguém sabe a prova? Não saiu a data de prova ainda não, né? Deixa eu só responder aqui o Zap aqui, tá perguntando aqui sobre a matéria mesmo. Só um minutinho, galerinha. É alguém da aula aqui. É em junho, né?
Será que a últimos da prova estarei junto? Ah, tá. Eu sou do Polo de Valadares, né? Pessoal, eu posso ver o que é que eu consigo fazer para vocês. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, fazer uma graça com vocês aqui, viu? Que é um presente final do ano. Eu vou ver se eu consigo, presta atenção aqui. Vou ver se eu consigo ver a possibilidade de liberar a calculadora para vocês, ok? Se porventura isso não for possível, igual está falando aqui no Polo de Valadares, não seja, aí o que que eu vou fazer? Eu vou montar uma prova especial de maneira que você consiga fazer isso sem calculadora. Ou seja, eu vou montar um FR, deixa eu mostrar para vocês aqui, aí eu consigo fazer isso. Eu vou montar um FR que dê valores inteiros, tá vendo? Por exemplo, aqui no FR não deu 30, 61, 18, 32. Eu vou montar um que os valores dão 4, 10, 12, que aí você consiga fazer no punho, sem precisar de calculadora, ok? Aí eu consigo fazer isso para vocês, tá bom? Aí eu vou ver com os tutores. Vocês podem reforçar com eles aí e falar, ó, o próprio professor Fred lá do Teoflotone falou que é bom usar a calculadora para ajudar a gente aqui, não tem problema nenhum. Que aí eu assino embaixo. Mas se eles falaram, ó, não pode, o regimento não permite, papapá, papapá, aí eu monto uma prova de maneira que não dê valor quebrado, dê o valor inteiro, sabe? Tipo assim, ó, vou dar um exemplo para vocês, como é que eu vou colocar na prova. Vamos supor para o FR. Eu colocaria o FR assim para vocês. FR é igual a, vamos supor, 20 vezes 100 dividido por 40. Tá vendo? Se eu fizer assim, aí dá para fazer no peito e na raça, porque você corta os dois zeros e aí, vamos supor que aí, tá vendo? Vamos supor que o FI deu 20. Aí multiplica por 100 dividido por 40. Aí essa continha dá para fazer no peito e na raça, não dá? Sem calculadora? Dá um ok para mim aí, vê se dá, ó. O que que você faz? 20 vezes 100 dividido por 40. Você corta dois zeros, não é? Você corta um zero e aí faz a continha normal. Vê se vocês conseguem fazer essa daí sem calculadora. Faz essa continha para mim agora sem calculadora e coloca no chat, só para ver se eu posso colocar assim para vocês. Que assim eu consigo fazer. Coloca a resposta dessa daqui. Ou eu esqueci de colocar, desculpa. Ó, essa daqui, tá vendo? Ó? Vê quanto que dá essa continha para mim, ó. 20 vezes 100 dividido por 40. Coloca no chat para mim o resultado aí. Sem calculadora, vou confiar em vocês. Quem usar calculadora aí, o nariz vai crescer. É, Priscila, eu sei como é que é. Vamos trabalhar assim, já chega para assistir aula, né? É muito trabalhoso, né? Mas faz parte do processo. Ó, Cleomar achou 4. Tem alguma coisinha de errado, Cleomar. Tenta fazer de novo essa continha aí. Conserta a sua aí. Você faz 20 vezes 100, dá 2.000. Aí 2.000 dividido por 40. Você corta o zero. Quando você corta o zero, dá exatamente 50. Tenta fazer de novo para mim no peito e na raça. Conserta aí, Cleomar. Vê se os outros acham 50 aí para mim. Foi só a Flávia que fez? Não, agora colocaram, né? 50, 50, 50. Isso. Muito bem. Então, beleza. Ó, combinado não é caro. E a aula gravada, depois para falar assim, a aula está gravada, Fredão prometeu. Vou tentar liberar a calculadora. Se não der certo, eu vou montar uma prova com o FR dê um valor inteiro que você consiga fazer. Ok? Pode ser? Combinados? Isso. Então agora eu vou finalizar com vocês aqui. E eu deixei o material lá para vocês, lá em arquivos. Sabe onde que eu deixei os slides lá para vocês? Lá, hoje eu coloquei lá um arquivozinho, tá até no Word, igual eu falei no começo da aula, quem chegou depois. Eu tentei mudar o nome e não consegui, não sei por quê. Tá escrito lá, trabalho 3 pessoas. E aí, ô pessoal, deixa eu falar com vocês aqui, é até bom. Deixa eu desligar. Ó, na aula, não sei se foi na primeira ou na segunda aula,
eu combinei com vocês, assim, estava dando aula, o pessoal estava participando bastante, eu falei assim, ô galerinha, vocês estão de parabéns, vocês estão merecendo uns 2 pontos. Eu vou dar 2 pontos para vocês. Só que eu falei isso brincando, né? Natural que vocês estavam participando. E aí alguns tutores me mandaram mensagem. Ô, professor, tudo bem? Eu sou a tutora aqui de Valadares, de Taubim, papapá. É porque na aula o senhor prometeu dar 2 pontos para os alunos, só que os alunos não conseguem assistir a aula porque eles trabalham. Como é que faz com esses pontos? Aí eu, não, moço, eu falei aquilo brincando. A galera levou a sério. Vocês estão parecendo meus alunos do 9º ano, né? Tudo que eu falo acredita. É porque a aula estava uma interação bacana, eu falei que ia dar 2 pontos, mas não. É só porque vocês estavam participando. Aí as tutoras mandaram mensagem para mim, professor, e agora? Meus alunos perderam 2 pontos na aula, como é que faz? Eu falo, não, eu estava brincando. Então agora aí está gravado para vocês, né? Então eu vou ver se consegue liberar. Se não, eu vou fazer uma prova de maneira que você consiga fazer sem a calculadora. Ok? Então é isso que eu tinha programado para vocês. E aí na próxima aula a gente vai ver mais uma partezinha, que é de média, moda, mediana, que é bem tranquilo também. Que a gente já vai finalizando nossa matéria de prova aí. E aí qualquer dúvida pode me chamar aqui no Zap aqui que eu consigo dar um suporte para vocês. E aí agora para variar, sexta-feira é dia de lavar banheiro, né? Eu vou lavar um banheiro aqui agora para minha esposa, senão ela não deixa eu jogar bola amanhã, né? Para variar. Viu, galerinha? Ó, um abraço para vocês. Muito obrigado aí pela participação. Aí quem chegou mais tarde, né, consegue assistir essa aula gravada depois e dá certo. Mas a aula, vocês conseguiram pegar a aula de hoje aí, deu certo? Vai dar certo, vai dar certo. Então tá, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até nossa aula, acho que quarta-feira que vem, né? Aí 4 horas, mesmo esquema, viu? Um abraço. Obrigado. É a rua ali.